Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live, uma palestra ao vivo da Casa do Caminho de São Paulo, no bairro de Campo Limpo. Muito bem. Vou cumprimentando as pessoas que já estão aqui. Que sejam muito bem-vindos para mais uma palestra, não é? Neste domingo, que foi um dia muito bonito, não é verdade? De muito sol, de muito friozinho também. Olá, Hilda, boa noite. Boa noite, Deilda. Estamos aqui nos preparando para um assunto muito interessante desta noite. Boa noite, Alessandro. Muito bem. Lembrando também dos nossos avisos muito importantes, não é? Em agosto teremos uma nova turma do curso básico da Casa do Caminho. Ainda temos inscrições abertas, tá certo? Então não deixe de se inscrever ou indicar alguém. Se você é aluno da gente ou já foi aluno, trabalhador, se você é assistido e ainda não estuda, esta é uma boa oportunidade. Boa noite, Dona Terezinha, Décio. Boa noite, Elza, Luzimar. Boa noite, Adailton. Boa noite, Lilian. Boa noite, Deis. Que bom, toda a família reunida. Boa noite, Drica. Muito bem. Também lembrando que os nossos atendimentos seguem com agendamento. Então é importante a gente agendar, né? Então nós temos atendimento às terças à noite, que é das 20 às 21, às quintas à noite, também das 20 às 21. Temos atendimento aos domingos, às 9 horas e às 10 horas, também às 11 horas. Não é? Boa noite, Alessandra Cunegondes, Maria, boa noite, Melissa. E eu falei dos agendamentos, mas só para lembrar, o nosso número de agendamento, né, de WhatsApp é 11 98 463 2650, não é? É o 11 98 463 2650. E também não passe vontade. Se você quiser trabalhar na nossa casa, nos procure nos dias de atendimento e a gente conversa e explica como é o trabalho, né? Boa noite, Otília. Boa noite, Cristina. Airã, boa noite. Boa noite, Leonice. E lembrando também que vocês podem colocar aí as vibrações, né? Nós na casa temos uma caixa de vibrações. E o que acontece? As pessoas, quando estão lá, elas pegam um papel, escrevem o nome da pessoa, o endereço, e escreve qual é a questão daquela pessoa e pede, então, vibrações para aquelas pessoas. Vibrações de cura, vibrações de amor, não é? Vibrações, ou seja, vibrar um sentimento, algo que a pessoa se beneficie. E aqui também eu percebo que a gente sempre tem, as pessoas se escrevem vibrações de cura para tal pessoa. Então escrevam aí. Nós também anotamos os nossos livrinhos, não é? Lá de vibrações da casa, para que essas pessoas que estão sendo, né, indicadas por vocês recebam, não é? Essas vibrações de cura do que elas estejam precisando. Boa noite, Sueli. Boa noite, Marilene. Patrícia. E também, como nós sempre fazemos, não é? Deixe sua aguinha ali, eu já peguei a minha. Não peguei um copo não, peguei uma garrafinha aqui, para durar mais tempo. A minha água aqui. Boa noite, Regina. Não é? Para que a gente possa ir tomando ao longo da semana água fluidificada. Boa noite, Rogério. Vamos lá, isso mesmo. Vibrações de força, de vontade. É isso aí. A gente quer que as pessoas elas possam, né,
ir ao seu potencial melhor, para que elas possam melhorar. E quando a gente convive com as pessoas, a gente sempre quer que aqueles com quem a gente convive possam melhorar, possam estar bem. E nós vivemos num oceano de vibrações, não é? Nós oscilamos muito. Um momento estamos bem, outros estamos mal, não é? E nós temos que ter bastante atenção, né? Aquilo que nós estamos vibrando, que é em decorrência dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, não é? Daquilo que nós nos permitimos nos deixar, né, tomar por tudo que a gente passa, por tudo que a gente vive, pelas situações que a gente presencia, a gente se envolve e a gente entra numa vibração que nem sempre é uma vibração boa, não é? E as coisas às vezes não acontecem como a gente imaginava. Mas pois é, por isso sempre a gente tem que orar e o vigiar. Este é uma frase muito utilizada entre nós espíritas, orar e vigiar. A gente se preocupa mais com o orar. E o vigiar é onde a coisa acontece. Que a gente não vigia, a gente não cuida dos nossos pensamentos. E quando a gente percebe, dá mais trabalho depois, não é? Mas o orar é muito importante também, não só o vigiar, os dois. Muito bem. O que mais que eu tenho que falar aqui de avisos? Já dei os avisos dos atendimentos na semana, do curso que vamos começar, uma nova turma em agosto. E na semana passada a gente falou da marcha. Não sei se vocês se recordam o nosso assunto de domingo passado, que é a importância da gente seguir. Seguir, como Jesus dizia, né? Siga. Prosseguir, apesar das dificuldades e apesar dos tropeços do caminho. A nossa vida, ela é um caminho sempre à frente. Pode acontecer várias coisas, mas a gente tem que levantar, a gente tem que erguer, a gente tem que seguir, não é? É o que a gente viu no domingo passado. Boa noite, Valquíria. Obrigado. Então, neste momento, vamos então nos entregando a essa prece de início da nossa palestra. Então vamos, neste momento, fechando os nossos olhos e vamos nos unindo à equipe espiritual da Casa do Caminho, nos unindo a estes irmãos, estando na mesma sintonia que eles, e a eles inicialmente agradecemos o seu contínuo trabalho, nos auxiliando, nos ajudando, nos acompanhando, nos intuindo. Agradecemos a esses irmãos pelo muito que fazem por nós. E um pouco mais, elevamos então os nossos pensamentos e vamos agradecendo a Jesus pelo seu contínuo trabalho na governança do nosso planeta. Agradecemos a Jesus por todos os ensinamentos deixados através do trabalho dos apóstolos para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E ainda um pouco mais elevamos então os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Deus com sua sabedoria, com sua inteligência infinita. Agradecemos a Deus pelo muito que recebemos. Agradecemos por este dia, por mais um dia aqui
encarnados. Agradecemos por essa família que temos, todos os defeitos, com todas as dificuldades. Esta é uma família muito amada por nós. Nós agradecemos imensamente por cada uma dessas pessoas que chamamos de família. Agradecemos, Pai, pelo nosso teto, pelo nosso alimento. Agradecemos por termos o que vestir. Agradecemos, Pai, pelo estudo, pela capacidade de compreender as coisas. Agradecemos, Pai, por estarmos aqui, dando cada dia um passo rumo à nossa evolução, à nossa melhoria. Pedimos a sua misericórdia, Pai, pelos momentos de fraqueza, por sucumbirmos às tentações, e pedimos que nos oriente, que derrame sobre nós a luz da sua sabedoria, para que possamos melhor entender o que vamos conversar nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos então iniciar a nossa palestra, que é o capítulo 23 do livro Pão Nosso. Não é um livro da série Fonte Vida, é o segundo livro, onde Emmanuel tira um trechinho da Bíblia, um versículo, e ele escreve um texto explicando, ampliando mais o assunto para nossa maior compreensão, não é? E esse trechinho desta noite, o texto se chama Não é de Todos, que é o capítulo 23, e o versículo 2 da segunda epístola aos Tessalonicenses, que é do capítulo 3, não é? Onde Paulo escrevia aos Tessalonicenses. E este é o versículo: E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Lembrando, eu já falei um pouquinho aqui sobre os Tessalonicenses, não é? Tessalônica, que é uma região chamada atualmente de Salônica, ela foi fundada no ano 315 a.C. pelos povos da Macedônia, não é? E essas duas epístolas de Paulo fazem parte do Novo Testamento. E a tradição atribui a autoria delas a Paulo, né, que a escreveu entre 50 e 52 depois de Cristo, né? Então, nós temos aí, primeiro ele fala, né, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. O que são homens dissolutos? E no dicionário diz que dissoluto é ausência de bons costumes. São homens devassos, aqueles que querem o mal, né? E que praticam qualquer coisa para conseguir o que eles querem, não é? Então que sejamos livres destes homens, porque a fé não é de todos. Então vamos passar ao texto de Emmanuel, onde ele explica um pouquinho. Então vamos lá. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Através das palavras de Paulo, percebe-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios, por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa, todavia a fé cristã
revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorar-se dela como se fora mera letra de câmbio, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados, qual se for a borboleta erradia. Esquecem-se, porém, de que se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectativa inoperante. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalham, porfiaram e sofreram por adquirir. Então, este é o texto de Emmanuel, e ele começa dizendo do alerta, né? Todo o capítulo 3 desta epístola, Paulo está alertando sobre a questão de que na igreja que foi fundada em nome do Cristo, e que no trabalho, não é, da religião, pessoas se aproximam com más intenções e querem se aproveitar daquele trabalho para tirar algum benefício próprio. E nós percebemos que isso já não era lá, de 2000 anos atrás. Nós sabemos muito bem que existem várias religiões nos dias de hoje, onde pessoas mal intencionadas buscam tirar proveito pessoal, enriquecer. E nós temos várias pessoas que são riquíssimas e controlam religiões. Nós não estamos aqui para apontar o dedo. Nós estamos aqui para fazer uma correlação com o que Paulo já alertava lá há 2000 anos. Não é? A presença de pessoas, de homens dissolutos e maus. E ele fala que a fé não é de todos. Então vamos entender um pouquinho sobre essa questão de fé, não é? Primeiro, a diferença entre religião e fé. Então, na verdade, a religião ela é um conjunto de crenças que estão relacionadas, né, com aquilo que a humanidade considera como sobrenatural, ou divino, ou sagrado, ou transcendental, não é? Bem como o conjunto de rituais e códigos morais que derivam dessas crenças. Isso é a definição de religião. Então, nós temos a nossa religião espírita. Então, a religião também é a nossa maneira de nos ligar com Deus. Então, para isso que serve a religião. A religião, ela faz com que a gente, não é, esteja ali juntos para nos ligarmos com o divino, com aquilo que a gente acredita que seja a força superior, não é? Aqui na definição diz como sobrenatural, porque isso varia de religião para religião. Então, estar numa religião não implica em ter fé. Pois é, a fé é diferente da religião, que é algo que nós temos em conjunto. A fé, ela é individual. Ela é conquista pessoal, não é? Por isso que ele diz que lá não é de todos. Mas será que nós não podemos ter fé? Porque nós temos, historicamente falando, né, quando a gente fala das religiões cristãs, muitas religiões falavam assim: acredite, porque é assim mesmo, e ponto final. E ficava muito difícil as pessoas acreditarem. Elas até acreditavam, que a gente chamava de fé cega. A fé cega é aquilo que você acredita sem contestar. Só que, com o passar do tempo, não é, as pessoas que tinham fé cega, elas acabavam deixando de acreditar. Quando a gente vê a definição da palavra fé, ela está em ter confiança, acreditar. Então, a fé é um sentimento de total confiança em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ou seja,
Ter fé é confiar, acreditar, mesmo que não exista a veracidade da proposição da causa. Olha só, essa é a definição de fé. E no nosso Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, está dizendo que a fé, ela é essencial na vida cristã. Ela é a mãe de todas as virtudes. Então, como eu posso ser cristão e não ter fé? Não dá certo. Um outro exemplo de fé que a gente pode tirar, que é bastante comum, é Moisés. Moisés tinha fé em Deus, e a fé em Deus o fez sair, a acreditar que eles deixariam o Egito. E eles iriam até a terra prometida. Teriam a terra deles. Isso levou anos, mas isso se concretizou. Por quê? Porque Moisés não só acreditava. Porque acreditar, não é? Quando a gente fala de fé, é uma parte do processo. Então, eu acredito, mas até que ponto eu estou comprometido com aquilo? Porque eu posso acreditar e daqui a pouco eu descrer. Então, eu não tinha um comprometimento. Não é? Então, quando a gente estuda a fé, e a fé tem sido estudada pela ciência, né? Inclusive desde os anos 80, a Organização Mundial da Saúde, né, ela tem estudado a fé e ela atesta que a fé influencia na saúde física, na saúde mental, na saúde biológica. E é provado que as pessoas que têm fé, elas têm muito menos riscos de doenças, das mais variadas doenças, não é? E que isso? Por que então a ciência veio então se aproximar da fé? Porque a fé é algo que já existia muito antes e teve muito tempo onde a ciência, ela dizia que ela provava algumas coisas, não é? Através dos seus próprios métodos. E a fé era algo que não se questionava, não é? Então, hoje em dia, a gente percebe que existe uma evolução no conhecimento humano onde tudo está entrando em sintonia com os ensinamentos que Jesus já deixou lá atrás, através do trabalho dos apóstolos, que a gente tem através do estudo do Evangelho. Mas eu posso ter fé e duvidar? Será que as coisas fazem sentido? Eu tenho fé, eu acredito. Mas, sabe, se acontece isso, não sei não, né? Como pode ser isso possível? Não dá. Então, vários outros estudos também dizem que as pessoas que têm a mesma fé, não é? Elas colocam-se numa situação de ajuda mútua, onde elas conseguem sair de vários problemas, superar depressão também. Ou seja, quando a gente fala de fé e a gente fala de acreditar, será que é isso que Jesus espera de nós? Que a gente simplesmente acredite, acreditar em Deus, acreditar em Jesus? Jesus espera que a gente tenha o que ele chamou de fé viva. O que é isso? Não é simplesmente acreditar, não basta acreditar. A gente precisa se envolver, se comprometer. Então, ter fé vai além. Ele é também... A gente tem que agir de acordo com o que a gente acredita. É um compromisso muito maior. Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente tem como definição que nossa religião é a fé raciocinada. Nós vamos partir do princípio que Allan Kardec era cientista, não é? E a fé, ela necessita de uma base. Por isso que, como eu mencionei antes, a fé cega de algumas religiões, ela era falha.
Porque no primeiro questionamento que a pessoa tinha, ela deixava de acreditar. Não é? Então, quando a gente fala de fé raciocinada, que é o que nós aprendemos com Kardec, como que eu desenvolvo essa fé? Acredito e pronto? Não. A fé ela é construída com o estudo, com o questionamento, porque quando você estuda, você questiona os seus conhecimentos prévios daquele assunto. Aí você fala, mas será que é isso? É verdade? Mas aí você quando você começa a se questionar, você começa a mudar as coisas que você antes acreditava, que você aceitava. Então, por isso a necessidade do estudo. E não somente o estudo de um único livro. O estudo, ele demanda fontes diferentes, pessoas diferentes, autores diferentes. Quando você lê algo que faz sentido para você, é uma verdade que você conquista. Só que ela é muito pessoal e ela é interna. E essa fé que a gente tem quando a gente adquire esse conhecimento e a gente se compromete, não é? Então, ela nos liberta de muitas coisas, de muitos medos, porque fé não caminha junto com medo, não é? O medo nos prende, o medo nos aliena, a fé nos liberta. Ela nos impulsiona para o melhor. Ela nos impulsiona para o amor de Deus. Então a fé não é para aquele que simplesmente lê e acredita naquilo. É mais. Ela demanda um trabalho, não é? Ela demanda a prática contínua. Então, ter fé é ter a certeza em Deus. É deixar o eu creio pelo eu sei. Então, não basta o conhecimento, mas o sentimento. Por isso que lá Paulo já disse, porque a fé não é de todos. Porque não é simples assim. Você pode me perguntar como eu consigo a fé? A fé é algo que é de imediato? Não. A fé, ela é construída com o tempo. Nós somos muito vacilantes. Às vezes vacilamos demais. A gente tem fé, mas acontece alguma coisa, entramos numa sintonia, duvidamos, temos medo, caímos. Aí necessitamos novamente nos reanimarmos. E reanimar. Animar é trazer para a nossa alma a vida. Ou seja, é a fé que a gente desenvolve com o tempo. Então tenha paciência com você. Não queira ter toda a fé do mundo em pouco tempo. É necessário o tempo, o estudo, para que você vá fortalecendo a sua fé. E este é o trabalho contínuo. Nós vamos sempre fortalecer. Só que ela vai no tempo de cada um. Então, o convite é estudar e trabalhar. Trabalhar em função daquilo que você estuda, de como deveria ser a conduta cristã. Porque a fé, como já está no Evangelho, ela é a mãe de todas as virtudes. Então nós precisamos, aos poucos, indo melhorando a nossa fé, aumentando a nossa fé. E a fé demanda este comprometimento, não é só o acreditar. Tá certo? Então é isso sobre o tema dessa nossa noite, não é? Vamos passar então para o nosso passe. E aí eu quero convidar todos a que possam relaxar
respirar profundamente, se entregando. Este é um passe que demanda fé. Você vai entregar-se a Jesus neste momento, como se a gente encontrasse com Jesus e pudesse dar a mão a Jesus, caminhando junto com Ele, nos entregando, nos permitindo sentir essa paz e essa calma que vai aos pouquinhos tomando conta de todo o nosso corpo. E a equipe espiritual que está aqui presente, está na casa de cada um, envolve todos nós nesta energia de libertação, retirando todas as energias negativas, retirando todas as nossas aflições. E vamos caminhando lentamente com essa luminosidade que é Jesus, nos tornando receptivos, permitindo receber estes fluidos espirituais que vão acalmando os nossos corações, retirando as nossas dores. E se você pensou em alguém neste momento, envolva essa pessoa para que ela também receba, os benefícios deste passe. Nossa água está sendo fluidificada neste momento com o remédio necessário para a nossa melhora, seja para questões físicas, questões emocionais, psicológicas, questões espirituais. É o nosso remedinho de acordo com o nosso merecimento. Quando nós recebemos essa água fluidificada, nós colocamos em prática em nós este remédio para que possamos melhorar, enxergarmos as oportunidades que a vida traz de nos reinventarmos, de melhorarmos, para assim evoluirmos. Então agradecemos a equipe espiritual. Neste momento vamos tomar um golinho da nossa água. Vamos então fazer as nossas vibrações. Vamos vibrar, que é pensar, ter um sentimento, elevar esse sentimento e enviar com a nossa força de vontade. E assim, vamos vibrando muito amor para todos os planetas, e especialmente o nosso planeta Terra, para que ele seja envolto na luz rosa de amor. Vamos vibrar muita luz para todos os nossos governantes, os governantes de todos os países, de todos os estados, de todas as cidades, para que possam olhar com respeito a cada governado e entender a sua missão neste local. Vamos vibrar muita saúde e vontade de melhorar para todos os nossos irmãos doentes, seja em hospitais, seja em suas casas. Vamos vibrar coragem, vamos vibrar ânimo para todos aqueles irmãos desempregados, aqueles que estão morando na rua. Vamos vibrar muita luz, muita vontade de se melhorar para todos os nossos irmãos nas prisões. Vamos vibrar muito amor para todos os nossos irmãos nos asilos, nos orfanatos. Vamos vibrar muita saúde, muita força e determinação para todos os nossos irmãos profissionais da saúde. Vamos vibrar muita prosperidade, muita saúde, muita abundância para todos os nossos amigos, os nossos familiares. Vamos vibrar muita harmonia, muito amor, muita saúde e prosperidade para os nossos lares. E pedimos a permissão para vibrarmos muita serenidade, muito amor e prosperidade para nós mesmos.
E antes de encerrarmos, vamos fazer uma prece. Meu Deus, permiti que os bons espíritos que me assistem possam ajudar-me quando me acharem dificuldades e amparar-me nas minhas vacilações. Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu neles encontre a força que me faltar nas provas da vida, e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede o nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista os nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eu agradeço a cada um que esteve aqui comigo participando dessa palestra, que possamos ter uma semana de muita luz, de muita paz, e que cada um de vocês possa refletir sobre a sua fé e como você pode fortalecer a sua fé. Aos poucos, cada dia, com cada atitude, com cada estudo. Então, até o nosso próximo encontro, no próximo domingo.